Livro Jesus Ainda Cura, Fundamentos Bíblicos e Teológicos para o Ministério de Cura, de Stephen Simmons. Prefácio. Deixe-me apresentar o Dr. Steve Simmons. Conheci Steve há 30 anos, quando eu era um novato no seminário. Há várias décadas o conheço como teólogo, professor, mentor, pastor e amigo. E todos esses vários papéis se unem na longa e fiel participação de Steve no ministério de cura de Jesus e na missão de cura de sua igreja. Quando me tornei presidente e editor do Seedbed, comecei uma campanha para contratar Steve para escrever o livro que você agora tem em mãos. A maioria dos livros sobre o ministério de cura que lemos hoje tenta nos convencer que Jesus ainda cura as pessoas. Este livro pressupõe que isso seja verdade. O objetivo deste trabalho é dotar a igreja de uma teologia prática de cura, para entender a gama completa de modos como Jesus cura e como nós, enquanto seus agentes, podemos participar no ministério e na missão de Jesus por meio da nossa igreja local e nela, pelo bem do mundo. Permita-me fazer uma declaração ousada e depois compartilhar duas histórias rápidas e um convite. Primeiro, minha declaração ousada. A Igreja de Jesus Cristo é a principal agência de cura no mundo. A minha primeira história é que jamais esquecerei do dia em que o falecido Francis McNutt visitou a capela de nosso seminário. Ele veio na tradição de Jesus para ensinar, pregar e curar. McNutt, um ex-padre católico, dedicou sua vida e o seu ministério à participação no ministério de cura de Jesus. Ele começou sua mensagem fazendo uma pergunta, pedindo que levantassem as mãos. Quem nesta capela tem uma lembrança de sua infância quando estavam doentes e viram seus pais orando diretamente com eles e por eles pela cura? Havia mais de 400 pessoas na sala, mas talvez apenas 30 mãos tenham sido levantadas. McNutt disse que fez essa pergunta em todos os lugares onde viajou e ministrou nas últimas 3 décadas, e a resposta em nosso seminário foi ligeiramente superior à média. Ele disse que, em média, não mais do que 10% das pessoas na igreja hoje têm qualquer lembrança de um pai orando por elas quando eram crianças e estavam doentes. Aqui está a história número 2. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente o surto por Covid-19, uma pandemia global. Poucos dias depois, em 15 de março, deu-se início ao fechamento de todas as instituições não essenciais. E dentre as primeiras grandes instituições a serem fechadas para operações normais estavam muitas igrejas cristãs. Como é que a Agência Central de Cura do planeta foi a primeira instituição a fechar as portas frente à pior doença que o mundo já viu em gerações? Acredito que seja a mesma razão pela qual menos de 10% das crianças de lares cristãos se lembram de um pai orando por elas quando estavam doentes. Essa situação levanta uma pergunta que comecei a fazer aos médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, incluindo profissionais de saúde mental, que tenho encontrado. Você já foi identificado, equipado, comissionado ou ungido pela igreja como alguém capaz de curar à maneira de Jesus? Você tem alguma ideia, comum, ocasional ou não, de que está sendo enviado pela igreja para cumprir sua vocação profissional como uma missão para curar em nome e na autoridade de Jesus? A sua igreja já orou com e por você como agente de Jesus, identificado ou designado para o cumprimento de sua vocação na profissão médica?
Apesar de muitas orações para que Deus guie as mãos dos cirurgiões, ainda não encontrei um profissional de saúde que foi separado e ungido, curador, em nome de Jesus. Felizmente, ainda hoje existe uma crença generalizada de que Deus cura, mas parece haver pouquíssima confiança de que a Igreja de Jesus Cristo tenha relação com essa cura. Não estamos enfrentando um déficit de fé no poder de Deus, para curar. Estamos confrontando a ausência de uma teologia prática de cura na igreja local. E aqui está o convite. Não é para começar um grupo de oração de cura na sua igreja, por melhor que isso seja. Meu convite é plantar este livro como uma semente na sua alma, em seu coração, como esperança para a sua igreja e cidade. Este livro tem como objetivo suscitar novas gerações de cristãos para seguirem Jesus, o curador e médico dos médicos, e assim se tornarem curadores em seu nome. Portanto, um brinde aos pais que oram pelas crianças doentes e vice-versa, não como último recurso, mas como primeiros socorros. Oremos para que o altar de nossa igreja local seja regularmente preenchido por toda e qualquer pessoa que trabalha na profissão e na indústria da saúde, para que orem, consagrem, sejam comissionados e haja nova unção por sua participação no ministério de cura de Jesus. Oremos pela recuperação da igreja como agência central de cura no mundo. E quando a próxima pandemia ocorrer, e acontecerá, que a igreja esteja pronta para enfrentar esse momento de maneira que revele o grande médico supervisionando o ministério totalmente revestido e sobrenaturalmente engajado de sua igreja, abençoando o mundo com cura. J.D. Walt, semeador-chefe na Seedbed.